a empresa que usa a inteligência artificial, ela está não só dando um recado para o mercado de que ela já entendeu para onde o mercado está indo e como ela faz para que a empresa fique mais eficiente, mais eficaz, e os investidores começam a olhar para ela que toda empresa de tecnologia que não tiver utilizando a AI vai ficar para trás. Os heads de tecnologia já devem estar preocupados com isso, que é como é que você dissemina esse uso de modo econômico, né? Porque teve empresa aí do Vale do Silício que acabou gastando milhões em tokens, isso em uma semana. Exato. Então, você tem que educar a tua empresa, ensinar a tua empresa a usar isso de uma maneira eficiente, que traga ganhos de produtividade. Eu acho que a AI ela é transformadora porque ela permite que você pegue essas análises feitas e faça cenários e outras análises que você não conseguia fazer há 5, 10 anos atrás. Hoje com a AI você consegue fazer isso e você consegue trazer de uma maneira simples, objetiva e clara, assim como também existem os perigos e desafios que a AI vai trazer, como a questão de cybersecurity. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast para falar sobre Investment Bank. E hoje eu estou aqui com o Fábio Matsui, nosso sócio e head de toda a área de tecnologia dentro do nosso Investment Bank. E nesse mês de abril, a gente participou de um evento LTF, em Miami, né, Fábio? Isso. E assim, a inteligência artificial ela deixou de ser pauta do futuro e já está presente de fato nas empresas. Ela está mudando a forma como as empresas são avaliadas, como as transações são estruturadas e como os investidores tomam as decisões. Para o Investment Bank isso não é uma ameaça, mas é uma mudança de terreno de como a gente vai avaliar a partir de agora também as empresas, né? Então, queria começar perguntando para você primeiro como que foi o evento, o que você achou, para a gente discutir adiante mais. Eu acho que o evento ele vem superando a cada ano. Eu acho que foi a 9ª edição que eu participo, antes como convidado, agora como patrocinador via Galápagos. É o 2º ano que a gente como Galápagos patrocina o evento e, na minha opinião, é o melhor evento de tecnologia em Latam para discussão de qualquer tipo de investimento, tendência e relacionamento com os principais empreendedores e empresas do setor. Legal, e é uma edição por ano, né? Então, assim, já há 9 anos que você está indo, imagino que você já viu algumas mudanças tecnológicas sendo faladas, umas que nem foram para frente e outras que foram muito para frente, né? Exato, e é interessante porque o Riverwood consegue colocar as pautas de uma maneira muito bem feita e sempre alinhada com as tendências e as provocações que estão acontecendo no mundo e no segmento de tecnologia. Esse evento desse ano contou com mais de 400 pessoas. Nossa, foi grande. Mais de 300 empreendedores. E sempre gente nova, gente com aquele espírito inovador, muita garra, muita força, muita transpiração e pautas para o que vai acontecer no mundo, ou que já está acontecendo de maneira muito enfática e assertiva. Legal. Bom, e uma das discussões mais intensas na LTF esse ano foi, de fato, a inteligência artificial. Não tem como a gente fugir desse tema, né? Está mudando o valuation das empresas de tecnologia, não só de tecnologia, mas, assim, no geral, quando a gente olha, vai mudar muito o valuation por conta de processo. E para quem está na mesa, assessorando, como você, as empresas de tecnologia, o que realmente mudou nessa conta? Eu até vou fazer, antes de responder essa pergunta, vou fazer um comparativo, tá? Em 2024 a gente fez o primeiro ano de patrocínio. Foi. Onde a inteligência artificial foi um tema discutido no evento, mas naquela época menos de 5% das empresas estavam utilizando e tendo resultados com a utilização de inteligência artificial. Esse ano foi uma surpresa muito grande, porque mais de 50% das empresas estavam utilizando a AI e muitas empresas
já vem conseguindo ganhos muito significativos. Não vou comentar que empresa foi, mas tem uma empresa que uma fintech que tinha 2.700 pessoas, colaboradores, e no momento do LTF estava com 1.700 funcionários. E que tinha uma visão e estava trabalhando para que esse número fosse reduzido ainda mais. Então, voltando para a tua pergunta, Rebeca, eu acho que as empresas de tecnologia, elas não têm escolha. Elas têm que entrar, seja no uso da AI, ou seja, reinventar seu negócio através do uso da AI. Acho que um ponto super importante que a gente discutiu lá foi que as empresas que realmente vão conseguir extrair aquele ganho que a AI pode trazer na mesa são aquelas empresas que não vão pegar os processos existentes, o ESIS, e colocar a inteligência artificial ali. Vão ser aquelas empresas que vão repensar o processo e, dado que você tem uma inteligência artificial ali, como é que a gente reinventa aquele processo e, consequentemente, reinventa também uma parte da empresa. Essas empresas vão conseguir ter ganhos muito significativos com o uso da AI. E aí falando de valuation, que a gente até estava falando um pouco, né, na hora que a gente estava montando essa pauta, as empresas de tecnologia, obviamente, elas já estão um pouco mais na frente do que as outras, tanto é que a gente já viu aí muitas empresas do Vale do Silício já desligando pessoas em massa, porque, como você mesmo citou, essa fintech já diminuiu aí bastante, mais de 30% dos colaboradores. E aí esse ganho de eficiência vai trazer mais retorno, que aumenta a valuation. Então tem uma coisa de preciso realmente colocar inteligência artificial para diminuir custo de pessoas, para aumentar meu valuation. Então, assim, tem uma discussão filosófica do ponto de vista de vai muita gente, né, ser demitida no mundo e, ao mesmo tempo, vai ter um ganho de eficiência muito grande nas empresas, né? Como que foi essa discussão? O que você viu falando sobre isso? Porque, ao mesmo tempo, você olha, as pessoas estão todas preocupadas com seus empregos. Mas me parece muito inevitável esse momento chegar de que vamos ter um desligamento em massa, como já tem tido. Te viu a Meta aí demitindo mais de 10 mil pessoas, você viu a Amazon, você viu a Oracle, todas de tecnologia que já estão à frente nesse movimento, né? Eu dividiria a resposta para essa pergunta em duas. Primeiro, em relação ao valuation, é natural que os valuations aumentem para aquelas empresas que estão usando de maneira mais assertiva a inteligência artificial. E por quê? Valuation no mercado é a expectativa futura de ganhos dos investidores. Então, a empresa que usa a inteligência artificial, ela está não só dando um recado para o mercado de que ela já entendeu para onde o mercado está indo e como ela faz para que a empresa fique mais eficiente, mais eficaz, e os investidores começam a olhar para ela que toda empresa de tecnologia que não estiver utilizando a AI vai ficar para trás. E ficando para trás, a expectativa de ganhos lá na frente diminui. Portanto, o que acontece a empresa de tecnologia ela vai ter que estar totalmente alinhado com o que a inteligência artificial oferece. Senão o múltiplo dela com certeza vai ser menor do que os pares, né? Exatamente. E aí entra também até uma questão que vem tendo bastante discussão nas redes sociais e nas mídias principais, que foi a questão de muita gente pregando o fim das empresas de SaaS, Software as a Service. E que, na minha visão, não é bem isso que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser uma separação do joio do trigo. Aquelas empresas de SaaS que não têm muito diferencial, essas tendem a enfrentar mais problemas e até, eventualmente, sucumbir. As empresas de SaaS que têm diferencial e conseguirem potencializar esse diferencial com o uso de inteligência artificial, elas vão prevalecer e provavelmente vão conseguir ter algum ganho de múltiplos
no seu valuation. E eu diria até que também vai ficar mais barato esse tipo de serviço, porque também a empresa pode fazer a conta de vou fazer aqui o meu SaaS com a inteligência artificial, com um recurso aqui, né, de forma mais rápida e mais barata do que eu pago o sistema para um fornecedor externo. E aí o que vai acontecer? O fornecedor também vai ter que diminuir o preço, e aí eu vou falar, não vou gastar esse tempo fazendo este sistema aqui, porque já existe um pronto, que aí eu foco em outra coisa com a inteligência artificial, porque também a inteligência artificial não é barata, a gente tá falando que tokens são coisas que parecem maquininha de cassino, quando você vê o negócio foi, e aí você também vai fazer escolhas do que de fato você vai substituir ou não, né? Então acho que as empresas de SaaS também vão olhar muito para preço, eu acredito. Você concorda com isso ou não? Eu tô uma visão errada? Concordo. E eu acho que a maior parte das empresas vão também, o C-Level e os responsáveis, heads de tecnologia, já devem estar preocupados com isso, que é como é que você dissemina esse uso de modo econômico, né? Porque teve empresa aí do Vale do Silício que acabou gastando milhões em tokens, isso em uma semana. Exato. Então, você tem que educar a tua empresa, ensinar a tua empresa a usar isso de uma maneira eficiente, que traga ganhos de produtividade, que traga ganhos em termos de repensar o negócio. Mas que o custo não exploda, né? Exatamente. E que, até puxando um pouco desse gancho, uma das grandes perguntas, a pergunta de $1 bilhão qual o retorno que as plataformas de AI vão trazer vis-a-vis os bilhões ou trilhões de dólares que foram investidos até hoje nessas empresas. Exato. Será que eles vão ter retorno? Como é que vai ser? Então, isso acho que o mundo ainda está acomodando de que forma isso vai acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, a AI ela já chegou num ponto de não retorno. Ela vai ser um game changer na vida de todo mundo, assim como foi a internet há 27 anos atrás. Que é um pouco do... Tá acontecendo na Brasil Week, nesse momento que a gente está gravando, né, lá em Nova York, e eu estava vendo uma palestra do Martin Escobar, né, da General Atlantic, e ele falando justamente que a cada 25 anos a gente sofre uma onda muito grande tecnológica de mudança. A internet foi uma delas, aí a gente vem com mídias sociais e agora a gente vem com IA de uma forma avassaladora. E ele fala muito sobre que essa onda é muito maior do que a da internet, ele chegou a falar números de 20 vezes mais, e que o empreendedor que não está olhando para isso, né, o empresário que não está olhando para isso do ponto de vista de investimento, seja, né, fazendo um M&A sobre isso ou realmente investindo na sua empresa, ele realmente vai ficar para trás porque não tem mais retorno. Né? Agora, se isso de fato vai pagar a conta dos bilhões que foram investidos, aí a gente daqui a 5 anos grava um próximo podcast para contar como que foi esse futuro aí. Fábio, puxando um pouco para a área de Investment Bank, eu queria, né, falar um pouco de IA como ferramenta do Investment Bank. Então, eu queria entender como que vocês têm usado, como que vocês utilizam para isso facilitar as análises de quem está assessorando a empresa, né, desse lado. Está ajudando a mudar bastante um pouco a forma de trabalhar no Investment Bank. A gente consegue ter acesso muito mais rápido, conseguir... aquela coisa que lá no passado a gente sempre teve, né? Lembra que lá atrás os valuations eram feitos em cartolina e gráfico. Aí depois com calculadoras. Depois o Excel. Depois veio o Excel. E o Excel, todo mundo falou, o Excel vai acabar com o mercado de calculadora. Mentira. O Excel vai dar mais produtividade, vai salvar mais tempo dos analistas. Mentira, de novo, os analistas trabalham e vêm trabalhando cada vez mais em Excel, tendo que saber programar em Visual Basic e outras coisas mais. Mas no final de contas, eu acho que a AI ela é transformadora porque ela permite que você pegue essas análises feitas e faça cenários e outras análises que você não conseguia fazer
há 5, 10 anos atrás. Hoje com a AI você consegue fazer isso. E você consegue trazer de uma maneira simples, objetiva e clara para o empreendedor, que muitas vezes não tem essa sofisticação necessária para fazer uma análise dessa, para entender quais são os principais alavancas e o que gera valor no negócio dele. Dentro de cada um dos setores, né? Eu imagino, assim, uns agentes em que ele é especialista, no seu caso, o agente de tech, que você coloca todo o contexto de tech ali, para que o contexto daquela empresa, com o contexto de tech, com todos os cenários, ele consegue dar mais cenários do que você sozinho conseguiria processar. Porque ele está olhando para tudo que tem de informação. E a gente, como humano, tem as nossas limitações, obviamente, de informações, né? Exato. Uma das questões, por exemplo, muito importantes quando você vai avaliar a liquidez de um ativo que está para fazer um M&A de venda, é a questão de concentração de clientes. Se você tem 100% da receita, onde 70%, 80% é dependente de um cliente, muito provavelmente a liquidez da tua empresa fica muito reduzida. Agora imagina que você pode variar, você tenha uma curva ABC com 10 ou 20% da carteira de clientes representando 50% da receita. E aí você consegue com a AI fazer análises que você demorava muito tempo para fazer, que se eu perder o cliente A, B, C e D, qual que é o impacto que eu tenho nesse valuation? Sim. Ou se eu ganhar determinados contratos, quanto que isso me impacta em termos de valuation e em termos de projeção de crescimento futura. Então, você consegue, de uma maneira muito rápida, trazer análises que vão ajudar cada vez mais, não só o empreendedor, o acionista e os IBs a entenderem quanto que vale a empresa, mas também entender quais são as alavancas de valor da empresa. Às vezes, um cliente pode mudar o jogo da empresa, às vezes a estrutura de custo de serviço, o COGS, né, de custo de produtos e tudo mais, você consegue ter ganhos muito maiores no valuation em determinadas análises. Então, vai ficar mais fácil para o acionista entender o que mexer e como mexer para fazer com que a empresa ganhe valor e ganhe relevância lá na frente. E isso também dá para ser replicado quando a gente fala em cenário de dívida, né? Porque o Investment Bank a gente pode olhar para a parte de M&A, mas a gente também pode olhar pelo menos da Galápagos, a gente olha para esses dois lados, né? Para um lado também de dívida. A gente consegue também usar a IA também para replicar isso e trazer melhores estruturas de dívida. Você consegue ter uma análise de crédito muito mais parruda. Exato. Onde você sabe não só das 3 variáveis que mexem nisso, mas nas 10 variáveis que mais impactam qualquer tipo de análise que você vai trazer em termos de dou mais crédito, dou menos crédito, que garantias que eu tenho que ter. E voltando para o M&A, eu acho que você também expande muito para locais onde você não tem uma informação tão aberta, tão disponível. Então, vamos supor, hoje a gente consegue ter uma visibilidade maior de potenciais investidores de China e de Índia que a gente não tinha há 10 anos atrás. Porque com a AI você consegue acessar de uma maneira rápida. É como se você democratizasse não só o acesso, mas a velocidade a esse tipo de informação. Sim, porque antes a gente tinha que pesquisar, conversar com alguém, o trabalho era muito mais artesanal, vamos dizer assim. E hoje não, né? Com um prompt bem feito, a gente consegue trazer contextos do mundo inteiro, né? Exato, e isso vai fazer com que o papel do banco de investimento e do assessor financeiro fique cada vez mais alto na questão de resolução de conflitos, na resolução de questões emocionais, na negociação propriamente dito. Do que no número em si. Do que uma coisa que muitas pessoas sempre vinham me perguntar, qual o valor da minha empresa? Qual o meu valuation? Essa é apenas uma parte do negócio. Sim. A parte mais importante, que gera mais valor, está na questão relacional, que é como é que eu lido com o emocional das partes envolvidas, como é que eu lido com a geração de valor
e como é que eu lido com os riscos inerentes de cada transação. E com isso você, com o que a AI está trazendo para a mesa, você consegue fazer com que o papel do assessor seja cada vez mais sênior, cada vez de mais alto valor. Muito mais estratégico, né? Muito mais... É isso, aquele analista financeiro puramente, ele vai provavelmente ser substituído pelo um IA, né? Então ele vai ter que ser muito mais estratégico, ser muito mais arquiteto dessas informações do que um analista financeiro puro mexendo no Excel. Exato. Acho que é um pouco desse futuro que a gente enxerga, né? Vamos falar um pouco de ambiente macroeconômico para a tecnologia, né? A gente sabe que o ambiente está mais desafiador, juros reais elevados, a gente tem aí uma incerteza política, por isso tem uma seletividade de capital muito maior, mas o setor de tecnologia segue movimentado. Como vocês leem esse momento para M&A em Tech e onde estão as oportunidades mais relevantes? Acho que deve ter sido falado um pouco disso também na LTF, né? Sim, eu acho que tecnologia sempre representou uma fatia aí em torno de 23% a 25% das transações que ocorrem todo ano no Brasil. Uhum. Não vejo isso mudar. Eu acredito que as empresas de tecnologia conseguem trazer eficiência, ganho de produtividade, ganho de eficiência. E a tecnologia, os empreendedores brasileiros, eles estão expostos a uma gama muito maior de desafios e obstáculos que faz com que eles sejam mais resilientes e as empresas de tecnologias consigam endereçar problemas que resolvem a complexidade do Brasil e que também atendem a nível global as empresas de setores parecidos, mas que não têm tanta complexidade. Pega, por exemplo, tributário aqui no Brasil. Tributário aqui no Brasil é realmente complicado. Pega a parte o grid de energia elétrica aqui no Brasil. Também é um setor super peculiar, que se você não entender muito bem todas as etapas da cadeia e todas as barreiras, você não vai conseguir replicar o que tem lá fora aqui, mas você consegue fazer o oposto. A empresa que conseguiu superar todas as barreiras aqui nesses setores, consegue oferecer essa mesma solução lá fora, de uma maneira muito mais assertiva. Então, eu entendo que para o mercado de tecnologia a gente vai continuar tendo muita oportunidade. As empresas de tecnologia têm que começar a se envelopar mais com a característica e o uso da inteligência artificial, se reinventando muitas vezes, e está preparado para um futuro que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Tem muitos setores que fica difícil imaginar. Por exemplo, nós viemos de uma geração que estuda, faz os 12, 15 anos de estudo, ensino médio, depois vai para a faculdade. Você não sabe o que os nossos filhos vão estudar. Como que eles vão estudar? Exato, eu que tenho filhos, né? Eu tenho um na idade de 2 anos e outra com 11. Assim, a de 11 eu já não sei como é que vai ser quando ela chegar no ensino médio / faculdade. Se é que vai ter vestibular da mesma forma, será que vai ser conteudista do jeito que é? Assim, a gente está vivendo realmente uma revolução e a gente não sabe o que vai acontecer, né? E você hoje tem acesso a estudos, já há 10 anos atrás já tinha algumas universidades americanas que disponibilizaram todo o conteúdo dos seus cursos pela internet, mas eu acho que com a AI e com o acesso muito fácil a qualquer lugar do mundo, você vai começar a repensar de que forma você ensina as pessoas. Se você pegar um pouquinho, lembra do que o Khan, da Khan Academy fez, em termos de ensinar dar aula particular, né, seja de matemática, seja de outras matérias, pela internet, eu acho que hoje o espectro é muito mais amplo. Sim. E você consegue fazer com que qualquer um tenha acesso, tendo ou não tendo dinheiro. Exato. E como é que você consegue... Será que o diploma vai continuar sendo relevante como ele é hoje em dia, ou como ele já foi? Porque o que você precisa hoje para as pessoas no mercado é alguém que entenda e consiga gerar valor e resolver problemas que a sociedade tem. É muito mais a questão de análise com resolução de conflitos e soluções, né, e criatividade do que propriamente saber a matemática pura, né, porque a matemática pura IA vai fazer. E que você pode pegar, eu quero fazer um curso
de Political Science que é melhor está nos Estados Unidos. Eu quero fazer um curso de análise quantitativa que está em Londres. Eu quero fazer um curso que me ajude a desenvolver inteligência artificial na China ou em Israel. Então, no final das contas, será que você pegar o benchmark dos melhores cursos em cada lugar do mundo não pode substituir uma universidade tradicional? Exato. Essa é uma questão que vai ficar para aí. E como é que as novas gerações vão conseguir trilhar uma carreira? Porque, como você falou, o analista que aprendia, ficava no Excel fazendo modelo e tudo mais, quão relevante ele vai continuar sendo? Ou, hoje, como inteligência artificial, acho que uma das principais qualidades do profissional é fazer a pergunta certa. Sim, e para isso ele tem que ter repertório. Tem que ter repertório, tem que ter experiência, mas como é que você vai fazer para treinar a equipe mais júnior para virarem sênior e poderem fazer a análise de uma qualidade que o pessoal mais sênior faz? Eles não tiveram nem tempo, naturalmente, de serem de terem mais repertório por uma questão de idade. Exato. Eles vão ter que correr muito mais do que eu e você, porque a gente tem a vida inteira, né, de estudo e de experiência na empresa, em empresas no geral, e eles estão entrando no mercado e vão ter que correr para ter profundidade, porque senão eles não vão conseguir serem arquitetos do que a IA consegue transformar para eles. E como é que eles checam as informações? Se está certo, porque uma das questões principais da inteligência artificial é você saber checar se aquelas informações são verdadeiras ou não, se a análise está sendo feita da maneira correta ou não. E uma pessoa que não tem tanta experiência, fica mais difícil de fazer esse tipo de checagem, né? Então, tá aí um outro desafio. E eu acho que, mais do que isso, como sociedade, é muito provável de você pensar numa sociedade onde você não precise mais trabalhar os 5 dias na semana, 10, 12, 14 horas por dia. Que foi um pouco do que o Elon Musk trouxe, né? Ele falou que a gente vai ter abundância e a gente mal vai precisar trabalhar, assim, no cenário dele lá na frente é esse. Né? Claramente você falou aí de várias oportunidades, e se você vê hoje em dia, inclusive acho que no Vale do Silício já tem acontecido muito isso, porque eles estão mais na frente do ponto de vista de uso de IA, pessoas largando até os seus empregos, ou inclusive porque foram demitidas, e sentando e fazendo empresas suas, assim, que já tem conhecimento, tem repertório, fazendo e virando unicórnios, assim, né? Já teve uma. Já foi teve uma empresa uma. De um funcionário. Um funcionário só. Que valeu mais que $1 bilhão só com o uso. Porque olha a quantidade de dor que a sociedade tem, que a IA pode. Você falou de vários desafios aqui. Se alguém se dedicar com algum desafio dentro da IA e conseguir permear esse mercado, vira uma empresa. Tudo, assim, tudo dá para ter uma ideia, né, dentro da IA. Esse também é uma coisa que eu fiquei pensando muito do que pode vir pela frente, é que vamos ter também muita dificuldade de conseguir, talvez, colaboradores, né, empregados para suas empresas, porque ao mesmo tempo as pessoas vão querer fazer as suas próprias empresas. E eu acho que aí também, se você reduz drasticamente a carga de trabalho, você começa a ter espaço na agenda das pessoas que elas não tinham anteriormente. Como é que você usa isso? Vai usar para entretenimento, vai usar para estudos, vai usar para lazer. Exato. Tem várias indústrias que vão vir a reboque aí e que vão precisar de gente ajudando e fazendo essa indústria acontecer. Assim como também existem os perigos e desafios que a AI vai trazer, como a questão de cybersecurity. É verdade. A cibersegurança com o uso de AI, ela vai ter que ser cada vez mais eficiente e mais rápida para detectar os ataques, porque os hackers vão saber usar também a AI e vão fazer... Vai ficar muito mais eficiente o ataque também. Assim como uma empresa cria vários agentes para ajudar no negócio dela, imagina os hackers fazendo inúmeros agentes de ataques. Então, se você não tiver uma proteção adequada, atualizada e em constante mudança, você vai estar suscetível a muito mais ataque que outros. Então, a cibersegurança, para mim, é um ponto onde não existe, igual gravidez, não existe ficar meio grávida.
Ou você está grave ou você não está. Exato. Então, ou você está seguro. Ou você está seguro ou não. Então, cybersecurity vai ser uma das áreas que você vai ter que investir muito. Crescimento também vai ter nessa área, né? E, além disso, os governos vão ter que começar... Eu ia te puxar a questão da regulamentação. Que a gente ainda é muito, assim... Mas a gente está engatinhando na regulação, porque foi muito mais rápido o uso do que o governo conseguiu processar. Né? Como que agora você processa em cima, e até as próprias empresas, porque se você parar para pensar, a maioria dos colaboradores está usando sozinho, pagando o seu, e a empresa ainda está discutindo como vai fazer isso dentro da governança da empresa, para que o cibersegurança seja organizado, para que as informações não vazem. Enquanto isso, o cara já está usando dele, pagando ali o Pro do cloud e indo, né? Exato. É uma coisa que está acontecendo geral em todas as empresas. Converso muito com empreendedores, com executivos e eu acho que os executivos é que estão tendo um pouco mais de trabalho para usar isso, porque o empreendedor vai lá, compra uma pessoa física e vai testando. Exato. O executivo, principalmente das empresas globais, multinacionais, ele é mais engessado. Então, a TI deles tem que ser muito rápida para poder liberar acessos. Não é, porque a gente está falando de transatlânticos, né? Exatamente. E aí eles vão acabar sofrendo muito mais. A regulamentação, eles vão ter que fazer da mesma forma como lá fora, muitas vezes, a CIA, o FBI, a NASA, sempre contrataram os melhores burladores do sistema para trabalhar em prol da defesa deles. Eu entendo que para a AI vai ser a mesma coisa, eles vão ter que contratar, os órgãos reguladores vão ter que trazer para junto os principais especialistas no uso da inteligência artificial para poder ajudar numa regulação que faça sentido e que seja rápido. Porque está se perdendo já o controle. Assim, exatamente. Vai ficando cada vez mais difícil de colocar algo. Que foi um pouco do que aconteceu com as redes sociais. Impossível agora você tentar conseguir colocar uma regulação, né? Fica essa questão, não, regula as redes, não regula as redes, regula... Mas agora já foi tanto que fica muito difícil de regular. Então, quanto mais tempo se perde, vai ficando muito mais complexo, né, de se colocar aí governança em cima disso, né? É isso. As redes sociais, o pessoal precisou tirar da tomada em alguns países e algumas circunstâncias para poder organizar e poder fazer valer das aplicações de regras e leis que a justiça, correta ou incorretamente, estava pedindo. Eu acho que nessa questão da inteligência artificial vai ser muito semelhante. Você vai ter que pensar muito. E como é que você faz esse rolo compressor a uma velocidade da luz parar para você poder fazer os ajustes necessários e poder seguir? É com avião, não é nem com avião, é com foguete, né, velocidade da luz, andando e você tendo que fazer as coisas. Fábio, queria que você trouxesse aqui para a gente finalizar um pouco de tudo que você viu lá na LTF, de todo o teu repertório. Quem está escutando a gente, que é o empresário, que está olhando para a sua, né, empresa, para o seu negócio, né? Muitos estão animados, mas muitos também estão animados e assustados ao mesmo tempo. O que a gente tem que olhar, quais são as oportunidades, como que a gente também pode usar a assessoria da Galápagos, né, para ajudar nesse momento, porque é muita informação, tem coisa que é ruído, tem coisa que é válida. Então, como colocar a bola na mesa, o que você diria e o que vem para lá frente e o que ele tem que olhar? Eu acho que, como em toda situação, você tem medos e oportunidades. E eu acho que a melhor maneira é você transformar toda essa energia do medo na busca de oportunidades que consiga melhorar o seu produto, ou sua solução, o seu serviço, e trazer inovação para isso. A gente aqui da Galápagos, a gente consegue trazer muito da nossa visão, porque a gente é muito partidário daquele lema que é walk the talk, ou seja, a gente faz isso daqui. A gente já nasceu uma empresa com um data lake como prioridade, sem legados, trouxemos profissionais excelentes que estão ajudando várias áreas da Galápagos a usar e criar em cima do uso de plataformas de inteligência artificial, e a gente sabe o que cria valor para as empresas
de tecnologia e que como elas fazem para alavancar, mostrar as caras e poder fazer boas associações, sejam elas financeiras ou estratégicas, com fundos de venture capital, private equity, family office, ou inclusive com estratégicos. E os grandes dinossauros, as grandes empresas mais tradicionais, antigas, como pega uma Mastercard, uma Visa, a Visa comprou a Pismo e tem feito muitas aquisições, porque ela está vendo o ecossistema em que ela está se transformar. E o que a gente vê é exatamente isso. Muitas das empresas mais tradicionais que quiserem sobreviver a tudo isso, elas vão ter que trazer para dentro porque se elas inovações. Criarem dentro, demora muito, porque o mindset é outro. Né? Às vezes é mais fácil comprar alguém de fora, colocar dentro do ecossistema e acelerar na marra. Né? É isso. E essas oportunidades a gente vem discutindo muito com o mercado. Tem vários casos disruptivos que a gente tem trabalhado também e a gente está sempre atento ao mercado, atualizado com o mercado e olhando para ver o que vai ser o futuro. E com isso a gente consegue ajudar de uma forma muito mais assertiva e trazendo valor para o nosso cliente. Legal. Tem um tema que eu acho que é importante colocar, que é o seguinte, a mudança que você faz não é uma mudança sozinha e solitária. Tá. Você, como empresa de tecnologia, você precisa estar um ecossistema, você precisa ter parceiros, você precisa ter clientes e você precisa ter investidores que te ajudem a chegar lá e trazer a solução vencedora para o mercado. Então, muitas vezes você fala, pô, aquela empresa chegou e conseguiu virar um unicórnio. Mas quanto de colaboração, quanto de ajuda ela teve? Sim. Seja de parceiros, de clientes, de colaboradores e de todo o ecossistema de investimento. Sim. Seja fundos de venture capital, private equity, family offices. E a gente vê cada vez mais os fundos de Silicon Valley, os fundos de private equity focados em tecnologia, como o próprio Martin, lá da General Atlantic, SoftBank e outros mais, orbitando e olhando empresas que vão fazer a diferença lá na frente. E eu acho que, para quem não conhece o evento do Latam Tech Forum, na minha opinião, é um dos que melhor endereça tudo isso e mais consegue aglutinar todo esse ecossistema de uma maneira super produtiva e eficiente e que, no final, trazem aqueles unicórnios vencedores de toda a América Latina. Muito bom. Eu acho que a gente abordou vários temas, tem várias oportunidades. Eu acho que dá um medo, mas acho que também, assim, é muito animador a gente poder vivenciar o que a gente está vendo, né? Porque os meus filhos vão crescer já nisso. A gente está vivenciando e a gente ainda pegou a internet, né? A nossa geração foi de internet, para as redes sociais, para IA. Assim, a gente viveu muita mudança e são mudanças históricas, assim. Eu sempre sou muito entusiasta de viver isso e ver o que vai acontecer. Sempre me traz uma coisa, nossa, como será que vai ser isso lá na frente, sabe? Ao invés do medo em si. O computador. Meu primeiro computador é o Compaq, você lembra disso? O celular. O celular, que era um tijolão. E quer ver outra? A parte de streaming. Total. Quantos programas você conseguia assistir na década de 80 na televisão? E era assim, uma vez por semana, né? Ou você tinha que ir na Blockbuster, alugar alguma coisa. E você tinha que esperar aquela janela de programação. A tela quente, pra quem assistia Globo. Hoje quem faz a programação é você. Você vai lá, entra numa plataforma de streaming, escolhe o que você quer assistir na hora que você quer assistir. Exato. É uma loucura a gente pensar o quanto que a gente já vivenciou de mudança, né? Assim. E pega o varejo, o quanto que as plataformas, os marketplaces mudaram a forma de fazer negócio. Sim. O e-commerce, e agora com a live e-commerce, né? Que você abre o TikTok, você vai lá num clique e você compra. Exato. Assim. Né? Minha filha de 11 anos, se eu abrir o TikTok, ela sabe onde clicar e comprar, né? Com 11 anos a gente não sabia fazer nada, então eles já nascem muito tecnológicos. E a mudança que o varejo teve em tudo isso, o varejo tradicional sofrendo com as margens e o varejo digital, crescendo. Os grandes vencedores crescendo muito.
Bom, Fábio, eu acho que assim, a inteligência artificial não vai substituir o bom julgamento, eu acho que isso está claro, né? Mas vai ampliar a capacidade de quem souber usá-la. No Investment Bank, isso significa transações mais bem estruturadas, avaliações mais precisas e um advisor muito mais próximo da realidade de cada cliente. Acho que a gente trouxe aqui que a LTF reforça o que a gente já vive no nosso dia a dia, né? O ecossistema de tecnologia da América Latina está maduro, ambicioso e cada vez mais conectado ao capital global. A Galápagos, ela se orgulha de estar nessa conversa. Eu te agradeço bastante por trazer todos esses insights. Eu acompanhei um pouquinho quando você estava lá, foram conversas realmente incríveis. Espero poder ir um dia de fato e te agradeço por vir e trazer aí todas essas informações pra gente. Obrigado pela oportunidade. E o lema da Galápagos, né? A evolução natural. E a gente está sempre olhando para isso. Contem com a gente. A gente está antenado e vai ajudar na sua evolução também. Verdade. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você acompanha todos os nossos podcasts nas nossas redes sociais. Até lá!